Nosso tema agora da manhã é a disciplina na igreja. Everybody's favorite topic, right? É o tema favorito de todo mundo, não é? É ou não é? Obviously, it's a very difficult topic. Claro, é um tema muito difícil. In part because we know it's often done poorly. Em parte porque a gente sabe que há uma má prática. So it's done poorly, or it's not done at all. Ou na verdade, não só é mal praticado, ou não é praticado. It's easy to be in this ditch on this side of the road, or in that ditch on that side of the road. É muito fácil estar no buraco desse lado da rua ou do outro lado da rua. And it's Scripture alone which keeps us on the road. Mas é exatamente somente a Escritura que vai nos manter no meio da estrada, no lugar correto. My first experience with church discipline was with a running partner. Minha primeira experiência na disciplina da igreja foi com um amigo meu We'd go jogging together. de corrida. Yeah, he was a good friend. Ele era um bom amigo. We were both single at the time. Naquele tempo éramos ambos solteiros, And members of the church. ambos membros da igreja. And then one day at lunch, he admitted to me that he was involved in a lifestyle of sexual sin. E um dia no almoço comigo, ele confessou que estava envolvido numa vida, num estilo de vida de pecado sexual. I said, "You know what the Bible says about that, right? It's wrong." E eu perguntei para ele: você sabe o que a Bíblia fala sobre isso? O que você está fazendo está errado. He said God was fine with it. E ele disse: não, Deus, está tudo bem com Deus nesse aspecto. So after a couple of conversations with him, I brought another friend with me. Então, depois de algumas conversas com ele, eu trouxe um outro amigo para conversar junto. He said the same thing. Ele disse a mesma coisa. I'm going to keep doing this, and God is okay with it. Eu vou continuar esse estilo de vida, vou continuar fazendo essas coisas e Deus não se importa com isso. So we went to the elders of the church, and they spoke with him. E então nós fomos aos presbíteros da igreja e finalmente os presbíteros falaram com ele. And again, he said the same thing. E ele repetiu a mesma coisa. So we told the church. E então nós finalmente contamos à igreja. At that point, he tried to resign his church membership. Naquele ponto ele tentou sair da membresia da igreja. But we didn't accept his resignation and removed him instead. Mas nós não aceitamos a carta de demissão que ele nos mandou e nós o disciplinamos e o excluímos. The whole situation was both socially awkward and painful. A situação era estranha socialmente e também muito dolorosa. How often do you stand in front of a bunch of people and talk about somebody else's sin? Quão frequentemente você vai à frente de um grupo de pessoas e fala sobre o pecado de uma outra? Or confess your own sin? Ou quão frequentemente você vai e confessa o seu próprio pecado nessa situação? As much as any other topic we're talking about at this conference, we need to trust the wisdom of God's word. E sobre qualquer tópico, mas nesse então, mais ainda, nós precisamos confiar na sabedoria de Deus. In this talk, I'm going to talk about what is discipline and why is it important. Então, na palestra de hoje, nós vamos falar sobre o que é a disciplina e por que ela é importante. And then this afternoon, I'm going to talk about how to do it. E nessa tarde nós vamos então finalmente falar em como exercitá-la, praticá-la. Right now, 5 questions. Então nós vamos começar com 5 questões. Question 1, what is church discipline? A primeira delas, o que é disciplina eclesiástica? In the broadest sense, church discipline is part of Christian discipleship. No sentido mais amplo, a disciplina na igreja é parte do discipulado cristão. It involves teaching and correcting. Envolve ensinar e corrigir. So sometimes people talk about formative discipline and corrective discipline. Então, às vezes as pessoas falam sobre disciplina formativa e disciplina corretiva. We form and we correct. Nós formamos e nós corrigimos. It's like being a math teacher. É como ser um professor de matemática. You teach the lesson on the board. Você escreve a sua aula no quadro negro. And then you walk around and correct the mistakes
E, on de- the students' papers. e depois você vai até a mesa dos alunos e vai corrigindo nos seus cadernos, nos seus trabalhos. Or it's like being a doctor. Ou é como ser um médico. You say, this is the way to live healthy, Essa é a maneira, você diz, essa é a maneira de você viver saudavelmente. and then you cut out any sickness, any tumors. E aí depois, se alguém está doente, você vai lá e arranca fora aquela doença ou um tumor. So making disciples always involves teaching and correcting. Então, fazer discípulos sempre envolve ensinar e corrigir. It's how we grow. É assim que a gente cresce. More narrowly, church discipline involves, or rather refers to the act of excluding from the church someone who professes to be a Christian. De maneira mais estrita, a disciplina na igreja significa excluir alguém da igreja que está vivendo em pecado. And removing them for unrepentant sin, E remover essa pessoa por pecados pelos quais não se arrepende. sin they refuse to repent of, Pecados que essa pessoa se recusa a arrepender-se deles. and remove them from the Lord's table. E aí então finalmente nós os removemos da mesa do Senhor. And typically this is what people mean when they talk about church discipline. E tipicamente é isso que as pessoas têm em mente quando falam sobre disciplina na igreja. But you must understand there's informal private steps before you get to the formal public action. Mas você precisa entender que existem passos informais a serem dados antes de você chegar a essa última ação formal. And if you're in a church that's not used to having these informal relationships where you're having these kinds of E conversations, se você está numa igreja na qual você não está acostumado a ter esse tipo de relacionamentos informais, nos quais você tem a oportunidade de conversar sobre esse tipo de coisa, if you're not in a church where people understand that Christianity involves helping each other fight sin, se você não está numa igreja onde as pessoas não entendem que o papel delas é ajudar uns aos outros a lutar contra o pecado, it's probably not ready for public formal church é discipline. provável que essa igreja não esteja pronta para a disciplina pública formal. Church discipline is not about retribution. A disciplina na igreja não é um ato de retribuição. It's not about enacting justice. Não é exercer ou fazer o exercício da justiça. It's supposed to be redemptive. É um ato de redenção. It's meant to help the individual grow and the congregation grow. Ela é feita para fazer com que o indivíduo cresça e a igreja cresça. As Paul says, hand this man over to Satan Como Paulo diz, entregue esse homem a Satanás so that the sinful nature may be destroyed and his spirit saved. para que a sua natureza pecaminosa seja destruída e o seu espírito seja salvo. Church discipline is a small picture of judgment now, A disciplina na igreja é um pequeno retrato do grande julgamento, which points to the real judgment to come. que aponta então para esse grande julgamento que um dia virá. It's like the shadow of this podium. É como a sombra aqui desse púlpito. Up here, you can't see it as a very thin shadow. Se você não está vendo aqui, mas aqui tem uma sombra bem leve do púlpito. And it points to the substance. E essa sombra aponta para essa substância aqui. Church discipline is that shadow. A disciplina na igreja é essa sombra. And how kind and loving of God to warn us about the real judgment to come. E é uma maneira gentil, amorosa de Deus para nos apontar e mostrar sobre a grande e real disciplina que virá. Imagine being a member of a church Imagine você ser membro de uma igreja that never warned you about your sinful life. que nunca lhe admoestou sobre a sua vida pecaminosa. And then one day you're standing at judgment day, E um dia você chega lá no dia do grande julgamento and God says, "You never knew me. e Deus volta-se e te diz assim: você nunca me conheceu. You were living in sin the whole time." O tempo inteiro você viveu em pecado. That would not be a loving church. Essa igreja que não faz essa admoestação não é uma igreja amorosa. Question number 2. Pergunta número 2. What does the Bible say? O que a Bíblia nos diz então? We'll turn to Matthew 18. Abre em Mateus 18.
In Matthew 18, we see the keys which we talked about yesterday Nós vemos aí nesse texto aquelas chaves das quais nós falamos ontem, put into use through church discipline. colocadas no uso da disciplina eclesiástica. Verses 15 to 18. Versos 15 a 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. So someone is sinning. Então alguém está em pecado, He's confronted privately. ele é privadamente confrontado. If he stops, the discipline is over. Se ele parar com o pecado, a disciplina acabou. If he doesn't stop, he's confronted a second time. Se ele não parar, ele tem que ser confrontado uma segunda vez. And if he still doesn't stop, he's confronted by the church. E se ele não parar ainda, então agora ele será confrontado pela própria igreja. And if after being confronted by the church he still doesn't stop, he's treated as an outsider. E se ele então, depois de confrontado com a igreja, não parar com o pecado, ele é considerado alguém do lado de fora. He's to be excluded or excommunicated from fellowship. Ele tem que ser excluído ou excomungado da comunhão. Notice that Jesus wants to keep this as small as possible. Perceba que Jesus quer manter isso no menor tamanho possível. But he's also willing to go to the whole church if necessary. Mas se necessário, ele está dizendo que se vá à igreja como um todo. After all, when you're a member of the church, E afinal de contas, se você é membro da igreja, that church is standing before the nation saying, "This is a Christian." essa igreja é aquela que está dizendo perante toda a nação, esse é um crente, Like we talked about yesterday. como nós falamos ontem. They're affirming your profession of faith. A igreja é que afirma a sua profissão de fé. But now you're not living like a Christian. Mas agora você não está vivendo como um crente. And so they can't keep saying that to the nations. Então a igreja não pode continuar afirmando isso para as nações. Of course, it's not just Jesus who talks this way. E não é só Jesus que ensina então dessa maneira. Paul followed Jesus. Paulo, obviamente, vai seguir a Jesus. Flip over to 1 Corinthians 5. Por exemplo, abra aí na sua Bíblia em 1 Coríntios 5. And we'll look at verses 1 to 5. E nós vamos olhar os versos 1 a 5. Yep. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, o nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. This man's life does not match his profession. A vida desse homem não corresponde à sua profissão de fé. He is unrepentant about a sin that even the world knows is wrong. Ele não se arrepende de um pecado que até o mundo reconhece como uma imoralidade. And so notice Paul doesn't say just remove or warn the man, he says remove him. Então Paulo nesse caso não diz apenas admoestem, mas ele diz removam-no daí.
he's not acting like a citizen of the kingdom of God. Porque ele não está agindo como um cidadão do reino de Deus. He's acting like a citizen of the kingdom of Satan. Ele está agindo como um cidadão do reino de Satanás. So hand him over to Satan, Então entregue-o a Satanás. meaning the world. Significando o mundo. Now, why does Paul move much more quickly than Jesus? Por que Paulo aqui caminha muito mais rápido do que Jesus? A couple of reasons. Algumas razões. First, Jesus is moving slowly, step by step, to test repentance. Primeiro, Jesus, no texto que lemos, ele vai andando passo a passo para testar o arrependimento. Whereas you see in verse 3 that Paul has already rendered judgment, he is unrepentant. Mas aqui no verso 3 de 1 Coríntios 5, ele já está dando a sentença. Ele não se arrepende, ele está em pecado. Secondly, Jesus is talking about a sin that's private and not known. Segundo, Jesus está falando de um pecado, lá em Mateus 18, que é privado, não conhecido da comunidade. Whereas Paul is talking about a sin that's already broadly known. Mas aqui Paulo está falando de um pecado que já é conhecido por todos. In other words, Paul's situation begins where Jesus' situation ends. A situação, então, aqui do apóstolo Paulo, a que ele se refere, ela começa já no final daquela que Jesus se refere em Mateus 18. In other words, there's no one-size-fits-all approach to church discipline. Então, não existe assim um tamanho único para a disciplina eclesiástica. Você tem que trabalhar caso a caso. As we'll talk about in the second session this afternoon. Como nós vamos falar hoje à tarde a respeito. Instead, we need to judge each situation on its own merits. Então nós temos que julgar cada situação nos seus próprios méritos. Now, Paul's goal, as you see in verse 5, O alvo do apóstolo Paulo, como visto no verso 5, is that this man might be saved. é que esse homem no final seja salvo. He is self-deceived. Esse homem está em auto-engano. And church discipline is to wake him up. E a disciplina da igreja é para despertá-lo, para acordá-lo. It's like he's driving down a road in which the bridge is out. É como se ele estivesse dirigindo numa estrada em que a ponte caiu. And the church is to stand on that road and wave its arms and say, the bridge is out. Então a igreja é aquela que está lá no outro lado da estrada, balançando os braços, dizendo: a ponte caiu, a ponte caiu. This is the way of certain death. Esse é o caminho da morte. Again, do you see how loving church discipline is? Você percebe então quão amorosa é a disciplina da igreja? One more text, Mais um texto. Titus 3:10. Tito capítulo 3, versículo 10. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Now, I don't think Paul is giving us an exact instruction manual here. Eu não acredito que aqui o apóstolo Paulo está nos dando um manual de instrução exato. This is not like an instruction manual for your television. Não é como aquele manual de instrução lá da sua TV, por exemplo. Rather, Paul is saying when somebody is divisive, act quickly. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, se alguém for faccioso, se divide a igreja, haja de maneira rápida. It's very urgent. É algo urgente a ser feito. There are many more passages we could look at as well. Existem muitas outras passagens que poderíamos observar. 2 Coríntios 2, 6, Gálatas 6:1, Efésios 5:11, 1 aos Tessalonicenses 5:14, 2 Tessalonicenses 3:16 a 15, 1 Timóteo 5:19 a 20 e 2 Timóteo 3:5. Question number 3. Pergunta número 3. What does church discipline mean? O que é que significa então a disciplina na igreja? Does it mean we're sending somebody to hell? Significa que a gente está mandando alguém para o inferno? No, that would be a wrong, older Roman Catholic teaching. Não, esse seria um velho e errôneo ensino católico romano. Does it mean that you know with absolute certainty that person is a non-Christian? Significaria que você sabe com absoluta certeza que aquele indivíduo não é um cristão, não é um crente. No, we do not have the eyes of the Holy Spirit. Não, nós não temos os olhos do Espírito Santo. Only God can see the heart. Só Deus pode ver o coração. Rather, church discipline means that we can no longer affirm
that somebody is a Christian. Mas a disciplina na igreja significa que nós perdemos a condição de afirmar que esse indivíduo, que essa pessoa é um crente. Think back to our conversation yesterday about what church membership means. Lembre-se da nossa conversa de ontem sobre o que significa a membresia da igreja. Church membership, which we portray through baptism and the Lord's Supper, A membresia da igreja, que é demonstrada pelo batismo e a participação na ceia do Senhor, is how we affirm someone's profession of faith é a publicly. maneira que nós afirmamos a profissão de fé de alguém. It's how we stand before the nations and say, Joe professes to be a follower of Christ, É a maneira como nós nos portamos diante das nações e afirmamos, o José é um crente no Senhor Jesus. and we stand with Joe to affirm he's a citizen of the kingdom of E Christ. nós então nos colocamos lado a lado com José para afirmá-lo como um cidadão do reino de Cristo. Remember, I said it's like that passport. Lembra, é como eu expliquei ontem, como o passaporte. To discipline somebody or to excommunicate them Para disciplinar ou para excomungar alguém, is to say we will no longer affirm Joe. é dizer, nós não afirmamos mais José. We're taking our passport back. Ou seja, nós tomamos de volta aquele passaporte. He is not representing King Jesus. Ele não representa o Rei Jesus. Question number 4. Pergunta número 4. Is discipline ever wrong? A gente pode errar na disciplina? Yes. Sim. Church discipline is often abused. Muitas vezes há abuso na disciplina da igreja. This happens when the goal is not love or redemption. Isso acontece quando o alvo da disciplina não é amor ou redenção. This happens when we go beyond Scripture. E isso acontece quando a gente vai além do ensino da Escritura. Let me give you 3 tips for avoiding abusive church discipline. E eu vou então dar 3 indicações de como evitar o abuso na disciplina eclesiástica. Tip number 1, Primeira delas, don't require what Scripture doesn't require. não requeira de alguém aquilo que a própria Escritura não requer. We should be very, very reluctant to demand anything that Scripture does not demand. Nós devemos ser muito relutantes em exigir de alguém algo que a Escritura não exige. In the 1970s, there was a movement called the shepherding movement in the United States. Nos anos 1970, houve um movimento nos Estados Unidos chamado Movimento do Pastoreio. And they were very concerned about weak and shallow churches, which is a good concern. E eles tinham uma preocupação muito grande com igrejas fracas e rasas, o que é uma boa preocupação. But they began to require things Scripture doesn't require. Mas eles começaram a exigir das pessoas coisas que a Bíblia não exige. They required that every member of the church belong to a house group. Eles, por exemplo, exigiam que cada membro da igreja pertencesse a um grupo doméstico. And they required you to get every decision, every big and sometimes small decision you made covered. E eles então começaram a requerer que cada decisão que fosse tomada por uma pessoa, às vezes até pequenas decisões, que elas pudessem então ser cobertas por esse grupo. Covered by prayer from your small group leader, your house group leader. Ou seja, que a decisão só fosse tomada se o líder daquele grupo familiar orasse a respeito daquilo. If I wanted to move to another house, I had to get it covered. Então, se eu quisesse ir para me mudar de casa, o líder do grupo tinha que orar e cobrir isso. If I wanted to marry this Christian, I still had to get it covered. Então, se eu quisesse casar com essa pessoa, isso tinha que estar coberto pela oração. Even if I had to make a certain doctor's appointment, I had to get it covered. Até se eu fosse a uma consulta médica, aquela consulta médica tinha que estar coberta. Now, is getting prayer from your house group leader wise? Yes. Ora, receber as orações do seu grupo familiar é uma coisa sábia? Claro. But there's a difference between saying something is wise and requiring it. Mas é diferente dizer que uma coisa é sábia e exigir isso de uma pessoa. Now, you and I might disagree about what Scripture requires. Eu e você podemos discordar a respeito do que é requerido na Bíblia.
But let's agree that that must be the standard. Mas vamos concordar que existe um padrão na Bíblia. As someone who has written several books on membership and discipline, E tendo eu escrito vários livros sobre membresia e disciplina, I know how easy it is for pastors to require too much here. eu sei quão fácil é que os pastores comecem a demandar certas coisas. One pastor wrote me and asked this question. Um pastor me escreveu e fez a seguinte pergunta: Should I wait, when a person leaves my church, should I wait until their new pastor writes me and tells me he's a member of the church before I release him? Por exemplo, a pergunta foi: se um membro da minha igreja está indo para outra igreja, eu tenho que esperar que o outro pastor da outra igreja me pergunte antes de eu deixar que essa pessoa se vá? I understand logically how the pastor came to that conclusion. E eu entendo logicamente como o pastor chegou a essa conclusão. I want to take care of members leaving the church too. Eu quero tomar conta dos membros que também estão saindo da minha igreja para outras igrejas. But there should have been an alarm bell in that pastor's head Mas na cabeça desse pastor tinha que ter um alarmezinho lá. that Scripture does not require that. A escritura não requer isso. Tip number 2, Segunda indicação: be a strong advocate for Christian freedom. seja um forte advogado da liberdade cristã. Again, we should not bind the conscience where Scripture does not bind Nós it. não devemos prender a consciência das pessoas naquilo que a escritura não prende, não cativa. But be advocates of Christian freedom. Sejamos então esses advogados da liberdade cristã. Think of what the Pharisees do throughout the New Testament. Lembrem-se do que os fariseus faziam nas páginas do Novo Testamento. They want to be really careful about not breaking God's law. Eles queriam ser bem cuidadosos a respeito de não quebrar a lei de Deus. So they put a hedge of protection around God's law. Então eles colocaram proteções em volta da própria lei, Just to play it safe. para se sentirem seguros. And they started binding consciences where Scripture did not. E eles começaram a fazer as consciências cativas naquilo que a escritura não fazia. And it's very easy for us to do this too, just to play it safe. E é muito fácil a gente começar a fazer isso só para a gente se sentir seguro. Now, in American culture, that might be dancing or having a glass of wine. Na cultura americana, isso pode ser, por exemplo, a dança, ou não beber um copo de vinho, Or many other things ou muitas outras coisas that are more cultural than biblical. que são mais culturais do que bíblicas. But to turn a may into a must goes too far. Mas tornar uma coisa que pode ser em algo que deve ser, existe uma diferença. Trust Scripture. Confie na escritura. We even see this in the Garden of Eden. Nós vemos isso acontecer até mesmo no Jardim do Éden. You had the biblical line, which was, don't eat any other, you can eat from any tree but this tree. Nós temos a ordem bíblica que diz comam de todas as árvores menos dessa. Satan went under the line. God didn't say that. Satanás negou isso. Ele disse, Deus não falou isso. Eve went above the line. Mas Eva subiu, ou seja, nós temos a ordem bíblica, Satanás nega a ordem bíblica e Eva vai acima da ordem bíblica. She said, God said, don't even touch the fruit. Deus falou, nem toque nela. She was adding to the law. Ela estava adicionando alguma coisa à lei. And did adding to the law keep her safe? E, por acaso, adicionar coisas à lei mantém-nos salvos? At this point, you want a preacher to show up E nessa altura você quer que o pregador apareça? and just state the line of God's word. E o pregador deve dizer qual é essa linha clara estabelecida pela palavra de Deus. Is there a preacher in the house? Tem algum pregador aí na casa? Sadly, no. Não havia. So, brother pastors, stay on the line of Scripture. Então, queridos pastores e irmãos, mantenham-se na linha da Escritura. Tip number 3, Indicação número 3. maintain a clear line in your mind between issues of righteousness and wisdom. Mantenha uma linha clara na sua mente entre as questões bíblicas de justiça e de sabedoria.
sometimes the things we might want to add are wise. Às vezes as coisas que talvez queiramos adicionar sejam sábias. And members of the church will come to me and say, Jonathan, can I do this? E os membros da igreja vêm para mim e perguntam, Jonathan, posso fazer isso? And it's important for me as a pastor to remember, well, it might be wise to live this way. E então interessante para mim como pastor ou para um membro da igreja dizer, talvez seja sábio viver dessa maneira. But I must be clear in my thinking and in my words Mas eu tenho que ser claro no meu pensamento e nas minhas palavras. to say this is an issue of wisdom and not biblical principle. Essa é uma questão de sabedoria e não exatamente um princípio bíblico. We want people to make wise and godly decisions. Nós queremos que as pessoas na igreja tomem decisões sábias e piedosas. But adding to God's word is always a shortcut. Mas adicionar qualquer coisa à palavra de Deus é sempre um atalho. It produces good results in the short term, E pode produzir bons resultados a curto prazo, but not in the long term, mas não a longo prazo. because it does not depend on a change of the heart. Porque isso é algo que não depende de uma mudança de coração. What we want as pastors are changed hearts, E o que nós queremos como pastor são corações mudados. not just obedience to the rules we put down. Não só aquelas pequenininhas regras que nós adicionamos. And changed hearts takes time of preaching year after year with E great patience. mudança de coração exige tempo de pregação, de exposição, com muita paciência. Question number 5. Pergunta ou questão número 5. Why is church discipline so important? Por que então a disciplina é tão importante? As I said, it's a very tough topic. Como eu disse, é um tópico difícil. I remember one occasion when my wife and I were friends with a woman, Eu me lembro uma ocasião, eu e minha esposa éramos amigos de uma senhora, and de we, uma mulher, and we discovered she was making a series of very bad decisions. e nós descobrimos que ela estava fazendo uma série de péssimas decisões. And I pointed to the Bible and I said, don't you see you're doing this? E eu apontei para a Bíblia e perguntei para ela, você não está vendo o que você está fazendo aqui? And she said, no, I don't think I'm doing that. E ela disse, não, eu não acho que eu estou fazendo essas coisas. It was very hard for me Foi muito difícil para mim, because I knew the church might eventually discipline her from membership. porque eu sabia que eventualmente a igreja poderia vir a discipliná-la por causa dessas coisas. I would wake up in the middle of the night, Às vezes eu acordava no meio da noite, and I never wake up in the middle of the e eu night. nunca acordo no meio da noite. My stomach was upset E eu estava embrulhado no estômago, because this woman was not a strong Christian. porque essa mulher não era uma cristã firme. She was already on the edge of the church. Ela já estava assim nos limites, nas áreas limítrofes da igreja. And my heart broke for this situation. E o meu coração estava quebrado por causa daquilo. So why did we keep pushing ahead towards discipline? E por que então a gente continua pressionando na direção da disciplina? Because I knew God's word is wiser than me. Porque eu sei que a palavra de Deus é mais sábia do que eu sou. And I could trust the wisdom of God's word. E eu posso confiar na sabedoria da palavra de Deus. And God's word never lets us down. E a palavra de Deus nunca nos abandona. The thing is, people can always find a reason not to practice church discipline. É verdade que as pessoas sempre encontrarão uma razão para não praticar a disciplina na igreja. I've spoken about church discipline in a number of countries. Eu já falei sobre disciplina eclesiástica em vários países. And it doesn't matter what country you're in, people always have an excuse not to discipline. E não importa o país no qual você esteja, as pessoas sempre arrumam uma desculpa para não praticá-la. In Africa, they said, Jonathan, tribal identity is too strong here. E lá na África eles me disseram, Jonathan, a identidade tribal aqui é muito forte. In Central Asia, they said, we have shame culture. Na Ásia Central eles diziam, nós temos a cultura da vergonha. And it will shame people too much. E isso envergonha demais as pessoas. A few years ago, when I was in Brazil, Alguns anos atrás eu estava aqui no Brasil. they said, Jonathan, the family structures are too strong here. Alguém me disse, Jonathan, as estruturas familiares aqui são fortes demais. If you go to the United States, they'll say, E se você for aos Estados Unidos, eles vão dizer, they'll take you to court. eles vão te levar no juizado. Do you understand the point? Tá pegando o ponto aí? It doesn't matter where you are, everyone has an excuse
not to practice church Não discipline. importa onde você esteja, todo mundo vai ter uma desculpa para não praticar a disciplina na igreja. But friends, God's word is wiser than we are. Mas amigos, a palavra de Deus é mais sábia do que nós. The Holy Spirit is no fool. O Espírito Santo não é tolo. He knows why he wrote Matthew 18 and 1 Corinthians 5. Ele sabe porque escreveu Mateus 18 e 1 Coríntios 5. Do you know what happened to the woman who was making the bad decisions? Você sabe o que acabou acontecendo com essa mulher que estava tomando aquelas más decisões? She came to me one day and said, Jonathan, I trust you. Ela chegou um dia para mim e falou assim: Jonathan, eu confio em você. I'm going to stop doing that thing. Eu vou parar de fazer essas coisas. And I trust God's word. E eu confio na palavra de Deus. Praise the Lord. Amém. Deus seja louvado. So we practice discipline for at least 5 reasons. E nós praticamos então a disciplina por pelo menos 5 razões. Number 1, discipline protects the weaker sheep. Primeiro, a disciplina protege as ovelhas mais fracas. Listen to verse 6 of 1 Corinthians 5. Ouça o verso 6 de 1 Coríntios 5. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? When weaker sheep see someone sinning and the church does nothing, Quando as ovelhas mais fracas veem alguém pecando e a igreja nada faz, they learn that sin apparently is not that big of a deal. eles aprendem que talvez o pecado não seja um negócio tão sério. Maybe they can do it too. Maybe they can do it too. Talvez eu possa fazer também, não vai acontecer nada. Let me put it this way, pastors. Deixe-me, pastores, prestem atenção. Failing to practice church discipline will undermine your preaching. A falta de praticar a disciplina eclesiástica vai corroer as estruturas, o fundamento da sua pregação. You're like the parent who says one thing but doesn't follow up. Você será como aquele pai que fala uma coisa para o filho, mas você mesmo não faz. And so the children learn you don't really mean it. Então as crianças acabam aprendendo, papai não quer dizer isso mesmo. When we leave sin inside of a church, it doesn't just sit still. Quando nós deixamos o pecado dentro da igreja, ele não fica lá quietinho, paradinho. This verse tells us that sin spreads. Esse verso nos diz que o pecado se espalha. But instead, we can spread sincerity and truth, it Mas, says. ao contrário, nós deveríamos espalhar na igreja sinceridade e verdade. Number 2, Em segundo lugar, church discipline shows the love of God. a disciplina na igreja mostra o amor de Deus. It might seem unloving to us Pode parecer algo não amoroso, because love in our culture is all about self-expression and self-realization. porque o amor na nossa cultura é sempre essa ideia de autoexpressão, de estar realizado. In our culture, love never judges. Na nossa cultura, o amor nunca julga, It doesn't care about truth. não se importa com a verdade, It's separated from authority. está separado da autoridade. Love always sets people free. Mas o amor sempre liberta. But listen to how the Bible talks about love. E ouçam como a Bíblia fala a 1 respeito do John amor. 5:3. 1 João 5,3. This is love for God, Esse é o amor to obey his de Deus. Obedecer os seus mandamentos. John 14:21. João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14:23. Se alguém me ama, ele obedecerá os meus mandamentos, os meus ensinos, as minhas doutrinas. João 15:10-11. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Mas assim como eu obedeci o meu Pai, os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Friends, we need a radical reorientation of what love is. Amigos, nós precisamos de uma reorientação radical do que é o amor. Or think of the words of Hebrews 12. Ou pense nas palavras de Hebreus 12. The Lord disciplines the one he loves. O Senhor disciplina a quantos ama. Churches should practice discipline fundamentally for love's sake. As igrejas deveriam fundamentalmente praticar a disciplina por causa do amor. Love for the sinner's sake, that they might come to repentance. O amor pelos pecadores, para que eles venham ao arrependimento.
Love for the weaker Christian's sake, that they might not be led astray. Amor pelas ovelhas mais fracas, para que elas não sejam desviadas do caminho. Love for the non-Christian neighbor's sake, that they might not be confused about who Jesus is. Amor pelos não crentes, os próximos não crentes, para que eles não recebam uma visão errada do que é o cristianismo. And love for Christ's sake, that we would represent him rightly. E amor por Cristo, para que nós o representemos da maneira correta. Why is church discipline important? Por que a disciplina na igreja é importante? Number 3, it grows the church in holiness and health. Em terceiro lugar, porque ela faz com que a igreja cresça em santidade e saúde. Remember what I said about the math teacher. He teaches and he corrects. Observe, lembre-se o que eu falei sobre o professor de matemática. Ele ensina e ele corrige. And correcting the students grows their understanding of math. E a correção dos alunos faz com que eles cresçam. So Hebrews 12 continues. Então Hebreus 12 continua. God disciplines us for our good, that we may share in his holiness. Deus nos disciplina para que nós possamos compartilhar da sua santidade. No discipline seems pleasant at the time, but painful. A disciplina no momento não parece agradável, mas dolorosa. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace. Porém, depois ela produz uma colheita de paz. I remember one sister who cared about me. Eu me lembro de uma irmã que gostava de mim. And one day she said to me in a very straightforward manner, E um dia ela me disse de uma maneira muito direta: Jonathan, you can be so selfish. Jonathan, você parece tão egoísta. Well, that was an informal act of discipline. Esse foi um ato informal de disciplina. Now, I can still be selfish, Eu continuo podendo ser egoísta. but because of her words on that day, maybe I'm a little less selfish than I was before. Mas por causa das palavras dela, naquele dia, talvez hoje eu seja um pouquinho menos egoísta do que eu já fui. And she helped me to grow. E ela me ajudou a crescer. Do you invite your friends in church to correct you? Você aceita que os seus amigos e a sua igreja o corrijam? Are you willing to receive correction? Você está pronto para receber correção? My wife once told me, Jonathan, you can be so defensive. Minha esposa um dia me disse: Jonathan, você às vezes é tão defensivo. I said, defensive? No, I'm not. Eu disse: eu não. We need to learn not to be defensive Nós temos que aprender a não ser defensivos. and know that correction is for our good. E saber que a correção é para o nosso bem. I remember another occasion when a man was excommunicated from the church for leaving his wife. Eu me lembro uma vez que um homem foi retirado da membresia da igreja porque havia deixado sua esposa. And a young man who I'm discipling had dinner with me later in the week. E um jovem que eu estava discipulando mais tarde naquela semana teve um jantar comigo. And at the end of the dinner, he said to me, Jonathan, I've been thinking about that act of discipline. E ele disse no final do jantar: Jonathan, eu tenho pensado sobre aquele ato de disciplina. And I've been thinking about that man's sin. E eu tenho pensado sobre o pecado daquele homem. And it makes me hate sin. E isso me ensina a odiar o pecado. And I thought, yes, that's good. E eu disse: isso mesmo, isso é bom. Watching the man be disciplined helped this young man to grow. Ver aquele homem ser disciplinado ajudou esse jovem a crescer. Number 4, discipline helps the church's evangelism and witness by protecting the name of Número Jesus. 4, a disciplina na igreja ajuda o evangelismo, auxilia no evangelismo e no testemunho de proteger o nome de Jesus. Failing to discipline helps or lets hypocrites and heretics speak for Jesus. Quando nós não disciplinamos, isso faz com que hereges e hipócritas estejam falando no nome de Jesus. If the church looks just like the world, why would anyone want to join it? Se a igreja é igual ao mundo, por que você vai querer se juntar a ela? If the young men are promiscuous Se os jovens são promíscuos and the old men are wealthy and stingy, e os velhos são ricos e muquiranas, and the young women are flirts, e as jovens são saideiras,
Okay, I almost did it. Yeah. And the old women are alcoholics. E as mulheres velhas são alcoólatras. Why would anybody want to join the church? Por que alguém vai querer se juntar a essa igreja? The world says you're just like us. O mundo vai olhar e falar assim, vocês são igual a gente. Church discipline is how the church keeps its identity attractive. A disciplina na igreja é a maneira como a igreja mantém-se atrativa. It helps it to live as this heavenly outpost like we talked about yesterday. E então nos ajuda a manter esse posto avançado, como nós falamos ontem. Very often pastors think the goal is to show the world that, hey, we're cool like you. A maioria das vezes as pessoas pensam assim, os pastores pensam, não, nós queremos mostrar que nós somos legais, igual vocês são. But the challenge for God's people has always been to be distinct from the world. Mas o desafio do povo de Deus é sempre ser distinto do mundo. Listen to how Peter talks about this in 1 Peter chapter 2, 11 and 12. Ouça como Pedro fala a esse respeito em 1 Pedro capítulo 2, 11 e 12. Amigos, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Friend, let me make this very personal once more. Mais uma vez, amigo, deixe-me fazer isso algo bem pessoal. Who in your church do you share with about your sin? Com quem na sua igreja você compartilha a respeito dos seus pecados? Even if you're the pastor, who do you invite into your life to help you fight sin? Mesmo você sendo pastor, quem é que você recebe na sua vida para te ajudar a lutar contra o pecado? If the pastors won't do it, the people won't follow. Porque se o pastor não fizer isso, as pessoas também não vão segui-lo. Also, are you willing to speak a word to a brother or sister? E você está disposto a falar a esse respeito com um irmão, com uma irmã? With love and gentleness and tenderness. Com amor, com carinho, com gentileza? Not quickly making accusations, Não chegar rapidamente fazendo acusações, but asking questions. mas fazendo perguntas. Wonderfully in our church in Washington, D.C., De maneira muito legal na nossa igreja lá em Washington. We've had the opportunity to see people disciplined out of the church and then restored. Nós vimos pessoas que foram disciplinadas, foram excluídas da igreja e depois foram restauradas. I can think of a couple of situations where men left their wives. Eu posso pensar aqui num número de situações em que os maridos largaram a esposa And were even separated from their wives for a couple of years e tiveram longe, separados da esposa por alguns anos after the church disciplined them. depois da disciplina da igreja. And then a couple of years later, those men came back to their wives. E alguns anos depois, esses maridos voltaram à esposa. And they stood in front of the church and read a confession. E eles então foram diante da igreja e leram uma confissão. And shared how they sinned against God, their wife, and the church. E confessaram como eles pecaram contra Deus, contra a igreja e contra a esposa. And then the church embraced them. E a igreja os abraçou. The men were asked to leave the room while we discussed it. Esses homens, nós pedimos que eles saíssem do local enquanto nós discutíamos essa situação. And we voted with the man out of the room. E nós votamos com esse homem fora da sala da reunião. And it was unanimous to restore them to fellowship. E foi unânimo restaurá-los à comunhão da igreja. And then we asked the men to come back into the room. E aí então nós convidamos que eles voltassem. And the person leading the meeting said, "Let's vote again." E as pessoas liderando a reunião falaram assim: vamos votar de novo. Let's do it in front of them. Nós queremos votar na frente dele agora. And we voted again unanimously. E unanimemente votamos de novo. And everybody cheered. E todo mundo aplaudia. That we re-embraced these brothers. E assim nós reabraçamos esses irmãos. I remember another situation with a man who was homeless.
Eu me lembro de uma situação que um homem era um sem-teto, morador de rua. We shared the gospel with him. He became a Christian and joined the church. Nós compartilhamos o evangelho com ele, ele creu, ele se ajuntou à igreja. But as a member of the church, he continued his drug addiction. Mas como membro da igreja, ele continuou no seu vício de drogas. And he began stealing from members of the church. E ele começou a roubar dos membros da igreja. Eventually we disciplined him out as well. Eventualmente também nós precisamos excluí-lo. A couple of years later, the friend I told you about who said, I hate sin, Alguns anos depois, esse amigo que eu falei, dei o testemunho dele agora há pouco, ele disse, eu odeio o pecado. began discipling this man again. Começou a discipular esse homem de novo. And little by little regained trust. E pouco a pouco ganhar a sua confiança. And again, this man stood before the church eventually E esse homem então eventualmente voltou diante da igreja and read his confession. e leu a sua confissão. Actually, he didn't read it, he preached it. Na verdade ele nem leu, ele pregou aquela confissão. And again, we sent him out, E aí nós pedimos que ele we saísse, discussed, discutimos, we voted, votamos, we brought him back, trouxemos de volta, we voted again in front of him, voltamos de novo na frente dele. and we rejoiced together. E nós de novo tivemos grande regozijo. Friends, God's word is wiser than we are, Amigos, a palavra de Deus é mais sábia do que nós. and we can trust it. E nós podemos confiar nela. Staying right on the line of God's word. Estando bem no centro da linha de condução da palavra de Deus. Not adding, not taking away. Não adicionando nada e não retirando nada. Let's pray. Vamos orar. Father, we confess that we don't trust your word. Pai, nós confessamos que não confiamos na tua palavra. And so sometimes we take away from your word E então às vezes nós suprimimos coisas da tua and palavra disobey it. e desobedecemos. And sometimes we trust ourselves, so we add to your word. E às vezes nós confiamos em nós mesmos, então nós acrescentamos coisas à tua palavra. Forgive us for being so foolish. Perdoe-nos, ó Deus, por sermos tão tolos. Thank you for paying the penalty for our foolishness on the cross. Obrigado por ter pago o preço da nossa tolice na cruz. Now help us to lead our church in wisdom according to your word. E agora nos abençoa para liderar a tua igreja de acordo com a tua palavra. In Christ's name, amen. No nome de Jesus. Amém.